Uma saudação amiga a todos aqueles que connosco estão neste programa Alianças com Santa Maria. Este programa que teve a sua primeira parte com uma aula dada por Dom Francisco Senra Coelho. Essa aula que hoje, como se bem se recorda, andou à volta do infante Dom Henrique e do início da expansão marítima de Portugal por este mundo além. E se bem se recorda, de facto, Dom Francisco falou muito sobre a importância, o lugar charneiro do infante Dom Henrique e desde logo da bula que o Papa escreve a conceder-lhe a ele, infante Dom Henrique, e todos aqueles que com ele colaboravam, o poder sobre todos os lugares descobertos ou conquistados. Então, é de facto uma pessoa importante na história de Portugal. Nós diríamos que é uma das personalidades de charneira da expansão marítima, deste cantinho do mundo, para o grande mundo que fomos encontrando. E nós hoje viemos até aqui ao padrão dos descobrimentos. Viemos a Lisboa, aqui mesmo à beira-Tejo, para podermos conhecer um pouco este monumento. Nós estamos habituados a ver neste programa monumentos clássicos, monumentos antigos. Começámos, se bem se recorda, por Santa Maria de Caracre, lá perdido, lá por Rezende, na Diocese de Lamego. Fomos também depois para outros lugares, para a zona mais para norte. E agora estamos em Lisboa. Estamos num edifício não clássico, não antigo, um edifício do século XX, e que nos fala, que nos relata, que nos canta a história dos descobrimentos e de todos aqueles que foram importantes desde a primeira hora. Mas nós não poderíamos falar dos de lá de fora se não tivéssemos alguém aqui connosco que de dentro nos explicasse quem está lá fora. Estamos com a doutora Margarida, que é a diretora do Padrão dos Descobrimentos, e é ela que nos vai levar a fazer este percurso por esta história não longa, mas que nos retrata a longitude da nossa história de Portugal. Doutora Margarida, muito obrigado por nos receber aqui nesta sua casa. Obrigada. Estamos no edifício, como eu dizia há pouco, moderno, século XX. Como começou este monumento? O monumento, o Padrão dos Descobrimentos, é erigido para a exposição do mundo português, em 1940. Trata-se de uma grande exposição da história de Portugal. É um momento de coincidência de centenários, digamos assim, e decide o Presidente do Conselho, os seus ministros, enfim, os homens deste tempo e do regime, consagrar uma grande festa nacional que transmitisse também confiança no seu povo, que fizesse sobressair os valores da soberania e da identidade que o regime, enfim, conseguiu transmitir e que procura transmitir também através de uma vasta ação de propaganda. É assim uma grande festa nacional, a conjugação dos centenários da fundação e da restauração, e há um momento também de, como eu já referi, de mostrar esse ressurgimento, essa soberania e o domínio não só a nível nacional, mas também, digamos, de certo modo, o êxito do Império. E, portanto, nasce a ideia em 1932, a ideia é lançada, acarinhada pelo Presidente do Conselho. Em 38 são designados, portanto, é designado a Comissão dos Centenários e entre elas sai, portanto, também o comissário designado para a exposição do mundo português, que imediatamente se começa a organizar. O tempo é pouco, estamos em 1938 e, portanto, há pouco tempo para avançar com a exposição. Rapidamente, Augusto de Castro, que é o comissário-geral da exposição, designa o arquiteto Cotinelli Telmo, enfim, e outros elementos também, mas digamos que eu ressalto a figura do arquiteto Cotinelli Telmo porque é o comissário-geral da exposição, é ele que vai ser encarregue também desse plano, embora exista já um plano mais ou menos já pensado, portanto também na cabeça de Augusto de Castro e dos seus pares, para lançar a exposição do mundo português. O rio, a visão do rio, que eles chamam na altura a nossa estrada universal, o nosso caminho histórico, que interessante. assim, são palavras do momento,
é importantíssimo para a colocação, portanto o local é também já muito simbólico para essa exposição. E portanto o local e o plano e o programa começa imediatamente a nascer. O local designado é Belém, portanto desde a Praça de Afonso de Albuquerque até à Torre de Belém. A norte o limite será o Mosteiro dos Jerónimos e a sul virá a ser, não é logo de imediato, mas virá a ser o fecho também simbólico representado pelo Padrão dos Descobrimentos. Então é nesta zona toda, aqui, quer dizer, não é só este, mas este aqui é apenas uma porta. Exatamente. Há que mostrar o Portugal metropolitano, o Portugal também, enfim, das várias colónias do Império, claro, nós claro. chamaríamos colónias, antes Império, mostrar como vive essa gente, as arquiteturas, como vivem, quais são os trajes, como trabalham, etc. E, portanto, há essa representação muito global, digamos assim. E vão surgir vários pavilhões. A ideia de Cotinelli Telmo, que é uma figura ímpar da nossa cultura, um artista fantástico, também já tivemos a oportunidade de apresentar uma exposição sobre a sua obra vastíssima, porque não se consagra apenas à arquitetura. Tem de facto a ideia de lançar um desafio, sobretudo aos arquitetos, enfim, mas enfim a todos os artistas, para que haja realmente, sabemos que há limites materiais para a exposição, mas ele não pretende que haja, ou não quer que existam limites do ponto de vista da criatividade. E, portanto, a ideia de serem construções efêmeras oferece uma liberdade, um espaço de experimentação fantástico para todos esses artistas, enfim, que imediatamente ele designa, e são muitos arquitetos, escultores, pintores, decoradores que trabalham na exposição. Enfim, ela ainda tem uma certa dimensão e o tempo é muito pouco. Cotinelli Telmo, de facto, é uma pessoa extremamente dotada para trabalhar em equipa, é um entusiasta, uma pessoa com um grande rasgo e consegue, de facto, colocar de pé essa exposição. Por aquilo que a doutora Margarida nos está a dizer, quer dizer que isto é o embrião, digamos assim, daquilo que depois se vão chamar as expos, não é? Quer dizer, isto de um ponto pequenino, mas é trazer o Portugal, é trazer o mundo que Portugal conhece. Sim, aqui é deste lugar. De exposições, quer dizer, esta não é uma exposição inicial, claro. Já tinha existido outras, exatamente, mas pronto, mas tem esse espírito de comemoração, com uma temática muito específica. Portanto, como falo, havia a porta da Fundação mais do lado de Lisboa, do lado oposto, mais do lado de Cascais, mais perto da zona da Torre de Belém, a porta da Restauração, e depois se distribuíam os vários espaços. Digamos que os pavilhões mais imponentes nasciam mesmo junto aos Jerónimos, portanto à sua direita e à sua esquerda, o pavilhão dos portugueses no mundo, o pavilhão da Honra e de Lisboa, e ao centro a Praça do Império. Portanto, todas estas designações, todas estas ideias, todos estes pavilhões têm de facto um simbolismo muito especial. Portanto, o tema da expansão, e aqui o padrão também dá forma, é talvez o tema mais forte de todo o conjunto, ou talvez o mais importante, o mais simbólico, o mais associado também ao Império. A doutora Margarida falou-nos então que eram edifícios efêmeros para que a criatividade pudesse existir. Isso fez com que depois os edifícios fossem desaparecendo. Exatamente. Mas houve um que ficou. Este. Ficou e não ficou. Ficou e não ficou. É isso que eu gostava que nos explicasse. É interessante porque, do ponto de vista de Cotinelli Telmo, essa de facto era a ideia, e ele não queria que após a exposição e após aquela celebração ou comemoração que teve um objetivo muito específico, um tempo específico, ele não queria que depois ficassem, como ele próprio dizia, se eu não estou a falhar o termo, ficassem farrapos ou fantasmas daquela exposição. Claro. Não será este exatamente o termo, mas é mais ou menos esta a ideia. E portanto ele seria sempre contra a reconstrução do padrão construção ou o perdurar do padrão nos moldes em que ele foi construído e com os objetivos para que foi construído. Simplesmente essa construção é uma construção póstuma.
O arquiteto Cotinelli Telmo de facto, é uma figura ímpar, um artista ímpar, mas morre bastante cedo, e ele morre antes da reconstrução, da nova construção do Padrão dos Descobrimentos, que ocorre em 1960, a quando das comemorações do 5º centenário da morte do Infante Dom Henrique. Portanto, o Infante Dom Henrique é sempre a figura de proa, digamos assim, que está aqui presente na exposição do mundo português, e mais tarde, já num outro contexto muito diferente, em termos das questões do Império e das nossas colónias, a quando das comemorações de 1960. Eu não vou perguntar o nome, porque isso era fastidioso até, o nome de todos os personagens que estão à volta do padrão. Mas há um que é o importante, como acabou de dizer, o que está mesmo na ponta, não é? O Infante Dom Henrique. Mas o número, cristamente, é muito simbólico. Quantos são? 33. 33. 33, tantos quantos anos de vida de Jesus nesta terra. Pode não haver este simbolismo, esta ligação, mas também pode haver. E é uma questão dos historiadores estudarem, não é? Por isso é que existem esses historiadores. Mas, doutora Margarida, hoje o que é o Padrão dos Descobrimentos? O padrão, e e como é que ele leva o nome de Portugal mais além e traz também atualidade ao espaço? O Padrão dos Descobrimentos, hoje, enquadra-se num contexto completamente diferente, não é? Procura, sobretudo, ser um ponto de reflexão, de debate, continua naturalmente a falar da nossa história e, sobretudo, desses dois eixos, a expansão portuguesa, que foi digamos que a ideia a partir da qual o Padrão dos Descobrimentos nasce, não é? E a ideia forte da exposição de 1940, como eu referi, e a partir daí trabalhamos uma série de temas, de subtemas ligados à expansão portuguesa. Por outro lado, temos o edifício em si como objeto arquitetónico e escultórico, que deu também lugar, primeiro, aparece na exposição de 1940 e mais tarde é reconstruída em 1960, já por uma outra ordem de razões, mas numa linha de continuidade em termos das questões do Império e da soberania nacional. Nós hoje procuramos, sobretudo, trabalhar estes dois temas, seguindo a investigação mais atual, procurando ter também como parceiros a academia, vários investigadores, e, portanto, estamos sempre numa perspectiva mais atual de todas estas, procurando essa perspectiva mais atual de todas essas questões. O Cotinelli Telmo, por exemplo, foi uma das exposições, chamada-se Cotinelli Telmo, Os Arquitetos São Poetas também, mostrando, de facto, a capacidade e a diversidade de aspectos e de componentes artísticas que Cotinelli Telmo abraçava, que é um homem da ilustração, da banda desenhada, da Canção de Lisboa, realizador da Canção de Lisboa, portanto era um homem com um talento excepcional, e que nós pudemos mostrar não só o seu trabalho como arquiteto-chefe da exposição de 1940, mas depois também o homem e toda a outra obra paralela. Um verdadeiro artista. Um verdadeiro artista que, nem todos conheciam, e muitos não associavam a Canção de Lisboa. Eu também não. Foi. E fez numa época especialmente difícil, que foi exatamente na transposição do cinema mudo para o sonoro, portanto com uma série de novas dificuldades, e ele abraçou o desafio com o maior dos à vontade. Era uma figura, de facto, muito excepcional. Essa, portanto, foi uma das exposições que eu dou como exemplo. Portanto, neste momento temos Na Ponta dos Dedos, é uma exposição que apresenta fotografias do fotógrafo Luís Pavão. É um projeto que não era para ser apresentado como uma exposição, mas de facto as imagens foram tão interessantes e tão ricas de pormenor, porque pela primeira vez estamos, como ele diz, na ponta dos dedos, portanto estamos ali ao toque de um braço, perto de todas estas esculturas. Estão muito bonitas, eu passei quando cheguei, estão muito bonitas as fotografias. Foi o resultado de uma intervenção que era inadiável, que fizemos na segunda metade de 2016, foi a limpeza e restauro dos elementos espectros exteriores, e em que a parte escultórica era uma parte mais sensível da intervenção,
perto do rio, com ventos muito fortes, a uma altura que é até aos 56 metros de altura, que é a totalidade do edifício. E, portanto, foi preciso construir um andaime em toda a segurança. Não se colocaram aquelas telas de segurança para os próprios trabalhadores, porque tinham um efeito de vela e tornava a obra extremamente perigosa. E depois tivemos a oportunidade nas Jornadas do Património, porque há sempre esta preocupação de transparência com o nosso público, de mostrar o trabalho que estamos a fazer, e achámos importante que as pessoas pudessem também apreciar estes pormenores que nós do chão, não é? Não conseguimos observar, e que o escultor Leopoldo de Almeida, que é o mesmo escultor de 1940 e de 1960, curiosamente, porque o conjunto escultórico é o mesmo, no fundo, transpõe, enfim, com enorme pormenor, e vemos depois aí nas imagens que tiverem a oportunidade de captar, todas essas figuras. E, portanto, foi um momento excepcional. Foi setembro, estava um tempo lindíssimo, e levámos as pessoas, enfim, com grupos muito pequenos, porque havia um enorme risco de segurança. Tivemos de fazer seguros individuais para cada um, mas foi a possibilidade, enfim, uma gota d'água, mas foi a possibilidade de levar o público subimos até à caravela do Infante. Portanto, aqui já estávamos a 25 metros, salvo erro, de altura. Mas foi uma experiência inesquecível, foi uma experiência. É o diálogo, a história é toda ela sempre um diálogo entre o passado e o futuro, vivendo o presente em cada momento. E com certeza que é isso que a doutora Margarida, com a sua equipa, procuram fazer em cada momento. Mas pena seria e mal seria se nós ficássemos apenas por o que foi e por aquilo que é. Sempre a história, sempre a vida tem os três tempos: o presente, o passado e o futuro. Não é, doutora Margarida? Neste sentido, o que é que o Padrão dos Descobrimentos já está a preparar? Então, a próxima exposição, que aparecerá em meados de novembro, chama-se Contar Áfricas. Procura reunir uma série através de várias peças de diferentes temporalidades, mas a ideia é, sobretudo, ter uma visão da África mais diversificada e que não seja a visão portuguesa ou a visão da colonização, que seja uma visão mais aberta. O convite foi feito a inúmeros investigadores, associações de afrodescendentes, também museus, várias instituições que estão já a colaborar, e, portanto, o original, digamos assim, deste desafio é que cada um desses investigadores poderá escolher a peça que lhe interessa falar. Há uma designação para a peça, portanto, a razão de ter sido escolhida, que pode ser, enfim, comércio, ou mãe, ou animal, enfim, o que entenderem designar e abarcar com essa peça. Serão sempre peças oriundas de museus e instituições portuguesas, enfim, porque temos teríamos essa dificuldade de reunir peças, enfim, de todo o mundo, seria bastante mais complexo. Portanto, essa, digamos que é uma limitação, mas que os investigadores aceitaram. E, portanto, estamos agora a trabalhar num itinerário muito, digamos, numa narrativa muito especial, não é? Que pode ter qualquer enfim, peça, qualquer peça escolhida, e que depois conduzirá a uma determinada narrativa, procurando sobretudo uma visão mais aberta, uma vez mais lançar esse debate e essa reflexão. Este espaço, então, por aquilo que estamos a ouvir, tem sido e é sempre um espaço de diálogo entre Portugal e a Portugalidade espalhada pelo mundo inteiro. Procuramos que assim seja. Não é? Porque é interessante, porque fala-nos do lugar, fala-nos daquilo a que se chamavam aqueles países, a que no tempo se chamavam as nossas colónias, não é? E continua-se hoje a manter, não nesse espírito colonialista, não é? Ultramarino, mas numa perspectiva de diálogo, usando aquilo que nos une. E uma das coisas que nos une é a nossa língua. Exatamente. Isso é muito importante. Muito obrigado, doutora Margarida. Nós não queremos roubar-lhe mais do seu precioso tempo. Penso que criámos aqui, acima de tudo, um gostinho especial para que todos vós, que estáis aí em casa, possais um dia, assim, olhem, como um dia como hoje está lá fora muito agradável, possam vir cá, possam aqui
ver este padrão, ver todo o espaço envolvente, desde até a Rosa dos Ventos, que está lá fora, fazer este percurso a pé, desde a Torre de Belém até aqui, e vão ver que vale a pena. Portugal continua a ser sempre, apesar de ser pequeno, um país enorme na estética, na cultura e na vida. Então não saia daí, fique sempre connosco. Marcamos encontro para a próxima semana neste Alianças com Santa Maria. Uma boa semana para todos e até lá. Tudo de bom. Um abraço muito forte a partir do Padrão dos Descobrimentos. Obrigado, doutora Margarida. Obrigado a todos vós que tivestes paciência para estar connosco. Até lá. Uma boa semana para todos.